Olá, minha irmã, olá, meu irmão, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. Convido a todas e todos para que possam ter aí o seu copo com água, para que o mesmo possa ser frutificado pelos bons amigos espirituais que nos acodem, nos ajudam, nos auxiliam e nos intuem. Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos silenciando um pouquinho os nossos pensamentos, nos concentrando junto aos nossos irmãos, aos nossos mentores, que conosco se fazem presentes, para que a palavra do Cristo Jesus, o seu Evangelho, a sua boa nova, possa tocar o nosso coração e que nós possamos, a partir dessas palavras, buscar o entendimento e, principalmente, colocar aquilo que refletimos em prática. Essa é a nossa grande tarefa. Com esse desejo, com essa ação e com essa permissão, nós damos por início mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Muito bem. Vamos então abrir e ler um pouquinho do Evangelho que o Evangelho traz para nós neste dia, nesta segunda-feira. Eu abri aqui, gente, no capítulo 12, no item Amai os vossos inimigos. No item, especificamente, item 9, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Estamos num planeta de provas e expiação, num tempo de transição, não com data X, Y marcada, mas com um processo de transição. A vingança, sim, infelizmente, ela ainda habita os nossos corações, mas ela desaparecerá um dia deste planeta. Mas nós não devemos esperar que isso venha acontecer. Nós devemos exercitar, colocar isso em prática desde já. Porque quantas vezes em nosso coração não desejamos uma pontinha de vingança a um irmão, a uma irmã? Quando eu digo irmão, irmã, a nossa família terrestre, não apenas consanguínea. Quantas vezes o ódio, a raiva, habitou e habita esse coração aqui, e que por instantes ele desejou, sim, vingar-se. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade. O duelo era um hábito. No começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Lembre-se que quando temos pensamentos equivocados, inadequados, eles podem ser potencializados, sugestionados por espíritos ainda infelizes. A decisão de vingar-se ou não, ela é nossa. Por isso, orai e vigiai. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Forte isso, hein, gente? Nunca deve habitar o coração. E ele ainda habita o nosso coração. Nós nos dizemos espíritas, nos dizemos cristãos. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. A mensagem do Pai que dizia, do nosso irmão maior Jesus Cristo. Olha só a mensagem dele. Perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão.
A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas. Olha só o que acompanha a vingança na nossa vida, no nosso dia a dia: a falsidade e a nossa baixeza de caráter. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Ou seja, vamos nos vingar de alguém? Além desse ato inapropriado, dessa baixeza de caráter, a gente o faz muitas vezes sorrir para essa pessoa e por trás maquinamos a vingança. Não temos nem a coragem de fazê-lo na frente. Vejam a nossa baixeza moral enquanto humanidade ainda, gente. O quanto nós precisamos caminhar, nos desenvolver, perdoar os nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos. Toma caminhos ruins, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento certo para, sem perigo, feri-lo. Sem perigo para quem quer a vingança. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o colhiam. Fica surpreso quando mãos que lhe eram estendidas agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os mais amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, ó covarde, que se vinga! Assim é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta seu inimigo face a face. Finalizando, fora, pois, com esses costumes selvagens, gente, costumes selvagens dos nossos antepassados e de nós mesmos, de outras experiências, de outras reencarnações, fora então com esses costumes, com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Olha a mensagem que tem como divisa. A mensagem que nos divide entre cristãos e não cristãos. A mensagem é: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso, à emoção da vingança, senão para perdoar. Esta mensagem foi trazida em 1862 em Paris pelo espírito Júlio Olivier. Gente, quão grave, quão importante essa mensagem nos traz para alertar o nosso coração para com a vingança. Nós somos ainda imperfeitos e precisamos vigiar, portanto, a nossa imperfeição, porque a gente ainda sente raiva, ela é uma emoção, a gente ainda sente ódio, a gente tem ainda
um pouco dessa maldade que habita a sociedade em nosso coração. E Cristo, por saber disso, dessa limitação, a espiritualidade, ele comenta no seu evangelho: orai e vigiai. Porque sim, gente, nós vamos, vários momentos ainda da nossa vida, nós vamos sentir a vontade de querer vingar-se de alguém. Sim, pode ser uma vingancinha. Não, eu não quero matar ninguém. Eu não quero agredir fisicamente ninguém. Mas, poxa, aquela fofoquinha, conto ou não conto? Poxa, aquela vez ele pisou na bola comigo. Agora eu vou contar mesmo, agora eu vou fazer, vou falar. E isso, gente, ainda habita o nosso ser. E quando esse sentimento, essa vontade dessa vingança, essa vingança bobinha, mas sim uma vingança, quando ela vier, quando ela habitar o nosso ser, a nossa vontade, o nosso coração, a nossa alma, o espírito que somos, que a gente lembre do vigiai e do orai. Que a gente faça uma pausa de alguns segundos, feche os olhos, se for possível, silencie nosso coração. Puxa, vale a pena realmente eu contar isso que eu queria contar para essa pessoa, daquela outra pessoa? É uma forma de vingança, uma forma de ódio, mas eu não gosto daquela pessoa. Mas aí o Evangelho vem nos dizer: amai os vossos inimigos. Mas eu não consigo amá-lo ainda, nem amá-la. É meu inimigo. Então, ampliemos a visão, o entendimento, a compreensão. Quando eu deixar de fazer aquela fofoca bobinha, já é um ato, um caminho, um passo para o caminho do amor. Se eu não o amo como eu amo um familiar, e não vai ser na mesma medida, não vamos nos iludir, mas o simples fato de não propagar aquela fofoquinha, aquela vingancinha, é um passo a mais na seara do bem, no caminhar para o bem, na caridade. Isso é um ato de caridade. Isso, meus amigos, minhas amigas, é espiritismo na prática. E é ele que nós devemos buscar. Começando por nós que estamos aqui fazendo esse evangelho. E quando também alguém tomar essa atitude para conosco, alguém falar de alguém para nós, alguém fala de um terceiro para nós, se for possível, né, na conversa a gente, por favor, não comente nada. Ou se a pessoa comenta, a gente percebe que ela quer falar, a gente tem dois caminhos, né, iniciais: inflamar, fale mais, me conte mais o que aconteceu, ou e questionar, né? E o que ganhamos com isso? O que ganhamos com isso se continuarmos falando disso, dele ou dela? É um exercício para todos nós, gente. Começando por esse aqui que está falando com vocês. É um exercício para todos nós. É o Espiritismo na prática. E é a ele que nós devemos buscar. Porque o cristianismo se vive no dia a dia, na prática. Meus irmãos, que esta palavra do Evangelho possa trazer um pouquinho de paz para nós, para os nossos corações e para aquelas pessoas que conosco estiverem ao nosso lado, encarnadas e desencarnadas. Assim, nós vamos finalizar mais um Evangelho feito pelo Emmanuel, com muito amor, com muito carinho, sob orientação dos trabalhadores espirituais da casa. Querido Pai, querida Mãe Maria, Senhora da Luz, nosso irmão maior Cristo Jesus, aos nossos mentores, nós agradecemos por esse momento, agradecemos por essa semana que se inicia na Tua graça, que possamos enfrentar os desafios, que possamos ser uma sementinha do bem, que vai sendo germinada,
para um dia crescer e brotar e desabrochar a tua luz, o teu amor, que exercitamos a caridade, que possamos cortar de dentro de nós a vingança, o ódio, olhar para eles e entendê-los, acolhê-los, mas entendê-los que precisamos trocar pela semente do amor, da caridade. E assim nós agradecemos por mais esse momento, desejosos de nos desenvolver, de evoluir, de aprender. Gratidão, que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos fazer, sim, fazer uma semana abençoada. Que assim